Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o nosso trânsito. Trânsito são as vias que nós utilizamos para ir e vir, e nelas nós encontramos os meios de transporte, como os carros, ônibus, ambulâncias, também os pedestres, né? E nós devemos seguir algumas regrinhas nesse trânsito, cuidar algumas placas de sinalização e também os semáforos. E agora, na aula de português, a professora irá contar para vocês uma história na hora da história, né? O nome dessa história é Respeitar os sinais de trânsito é sinal de educação. Então, um certo dia, uma menina chamada Clarinha, ela estava muito eufórica porque ela iria viajar com o papai e a mamãe e de carro. E para a felicidade dela, era maior ainda porque ela havia então aprendido algumas coisas sobre os sinais de trânsito na escola e ela queria mostrar para o papai e para a mamãe o quanto ela havia prestado atenção nessa aula, né? E ela havia aprendido, então, muitas coisas. Então, eles colocaram a mala no carro e eles seguiram viagem. Logo à frente, então, a Clarinha, ela observou um semáforo e ela falou para o papai, papai, vai devagar, pois o semáforo ele está amarelo e nós devemos prestar atenção. Muito bem, filhinha, obrigada por me avisar, falou o papai. Agora, papai, ficou vermelho, nós devemos, então, esperar ficar verde para nós seguir novamente. Que garotinha esperta essa nossa filha, disse a mamãe. Continuando andando pela estrada, andaram mais um pouco e Clarinha novamente mostrou que ela havia prestado muita atenção na aula. Olha só, que falta de educação, disse a menina. Aquele carro, ele está parado bem ali, estacionou, né? Num lugar onde está proibido. Olha lá a placa logo acima avisando. Verdade, filhinha, existem muitos motoristas por aí que não respeitam as placas de sinalização, falou o papai. Mas isso não pode acontecer, disse ela, né? As placas de sinalização, elas existem para tornar a vida dos pedestres e dos motoristas muito mais organizados e ficou furiosa. Nossa, filha, estou impressionada com você, disse a mamãe. Onde você aprendeu tudo isso? Aí a Clarinha respondeu que ela havia aprendido na escola, na semana do trânsito, que a professora tinha ensinado tudo a ela. E eu queria muito, então, mostrar para vocês o quanto eu prestei atenção na aula, pois eu aprendi tudo isso. Estamos orgulhosos, falou o papai. Então, eu vou falar a vocês, disse a menina, tudo que eu aprendi que os motoristas, eles devem, então, parar antes da faixa de pedestre, para que as pessoas, elas possam atravessá-las com segurança. Aprendi também que quando essa plaquinha ali aparece, os carros, eles devem parar. E aprendi que essas e muitas outras plaquinhas que forem tratadas com respeito pelos motoristas e pelos pedestres, evitam então muito acidente. E que cada um fizer a sua parte, todos ficam felizes e o trânsito anda bem, porque respeitar os sinais de trânsito é o que todos nós devemos fazer. Que filhinha inteligente, falaram os pais. Essa história é uma história de uma autora chamada Mineira Pacheco. E agora nós vamos aqui observar algumas outras plaquinhas de trânsito. Observem que essas placas de trânsito, elas também aparecem como algumas formas geométricas, ok, crianças? Então, existem muitas plaquinhas aí no nosso trânsito sinalizando, né? E nós devemos respeitá-las. Então, a atividade que a prof vai passar para vocês agora nós vamos aproveitar essa leitura e também nós iremos anotar quais foram as formas geométricas, né, que são usadas nessas plaquinhas. Vocês podem anotar e também vocês podem desenhar, tá? E também, na aula de arte, nós iremos confeccionar com materiais reciclagem algumas plaquinhas para que a gente depois usem para brincar. Olha só que legal, né? Aqui nós temos alguns exemplos. E vocês estarão podendo utilizar, então, materiais recicláveis para fazer essas plaquinhas, como copinhos descartáveis, papéis coloridos que vocês tiverem, ok? Lápis de cor, tinta guache e muitos outros que vocês tiverem. E depois vocês estarão enviando para a professora ver as fotos e nós iremos fazer um compartilhamento das atividades para todos que os coleguinhas possam ver as atividades de vocês, ok? Um abraço, essa é a nossa atividade de hoje. Até mais, até a próxima aula. Beijos!